Quantos cavalos você precisa? Essa é a pergunta que você deve fazer para escolher uma moto para viagens, e não olhar para a cilindrada, já que ela não tem relação direta com a potência. Uma Eliminator 500, que na verdade tem 450 cm3, entrega 51 cavalos, a mesma potência de uma Harley de 883 cm3. Esse vídeo não será simples, senão era só fazer aí uma tabela básica altamente refutável. Por isso, vamos estudar a física por trás de um motor de moto lutando contra peso, relevo e arrasto aerodinâmico. E depois sim, vamos falar sobre números de potência adequados para cada situação. Fala pessoal, motos e tal. Eu não estou aqui para criar regras. Você pode cruzar o mundo em uma cinquentinha de 2 cavalos com garupa ou sozinho em uma Boss Ross de 8.100 cm3 com seus 608 cavalos. Mas a diferença é como isso irá acontecer. Pois não estamos falando só de desempenho, estamos falando sobre segurança. Só antes de começarmos, se liga no comentário fixado desse vídeo, pois está cheio de produtos para você e sua moto, pneus, peças, escapes, acessórios, lubrificantes, tudo separado por modelo de moto, além de equipamentos para motovlogs, capacetes, jaquetas e até ferramentas. Então, agora sim, bora pro vídeo. O desempenho da moto na estrada depende de alguns fatores. Em primeiro lugar, a potência do motor, independente da cilindrada, seguido da aerodinâmica da moto e, por fim, do peso do conjunto moto-piloto e, se for o caso, garupa e alforjes. Apesar dos 3 itens trabalharem juntos, eles trazem resultados diferentes dependendo do estilo do motor. Por exemplo, a faixa de rotação em que a potência é entregue. Isso pode fazer com que uma moto de menor potência entregue uma melhor experiência na estrada que uma moto de maior potência. A maior parte da potência que o motor entrega para manter a moto em velocidade de cruzeiro na estrada é para vencer o arrasto aerodinâmico. É uma luta de potência contra o ar. Para se mover, a moto desloca o ar à sua frente. Caso não houvesse a resistência do ar, se não fosse pelas limitações mecânicas dos pneus, motos abaixo de 10 cavalos atingiriam velocidades absurdas. Se liga nos recordes de velocidade com bicicletas, onde elas passam de 290 km/h simplesmente pedalando, com um carro isolando grande parte do ar que estaria à frente da bicicleta. Sem falar dos downhill, onde bicicletas têm carenagens para cortar o vento, alcançando velocidades incríveis. Uma moto com boa aerodinâmica precisa de menos potência para manter a mesma velocidade de uma moto com uma aerodinâmica ruim. Por isso, motos esportivas que usam o mesmo motores de motos naked atingem muito mais velocidade que suas versões sem carenagens. E saiba que se tem um tipo de moto ruim da aerodinâmica são as cruisers, elas possuem muito arrasto. Fora quando seus proprietários, onde eu me encaixo, colocam alforjes laterais e outros acessórios que geram ainda mais arrasto aerodinâmico. Agora, saiba que o arrasto aerodinâmico quadruplica com o dobro da velocidade, e a potência necessária para dobrar a velocidade precisa ser 8 vezes maior. Exemplificando, uma moto com 20 cavalos que limita o top speed por arrasto aerodinâmico em 120 km/h, para alcançar o dobro dessa velocidade, 240 km/h, precisaria de 160 cavalos. Arrasto aerodinâmico não é brincadeira, tanto é que uma R15 com seus 19 cavalos, mas com uma ótima capacidade de cortar o vento, alcança velocidades superiores a nakeds de maior potência que ela. Além do arrasto aerodinâmico, temos o peso da moto, que influencia diretamente no tempo de aceleração do veículo. Afinal, quanto maior o peso, maior o esforço do motor para colocar um veículo em movimento ou alterar sua velocidade, como por exemplo em uma retomada. O peso não é um problema relevante quando falamos em top speed, mas sim o tempo para chegar nele, e também o esforço necessário para o motor deslocar esse peso em subidas, onde muitas vezes nos aclives o motor, no limite da potência já lidando com arrasto aerodinâmico, não tem sobra para vencer a gravidade que puxa a moto para trás, onde o veículo perde velocidade até que o arrasto deixe de ser um problema e a velocidade se estabilize. Outro fator importante é que motores de baixa cilindrada, mas com potência considerável, não são tão confortáveis quanto motores de maior cilindrada que entregam a mesma potência. Por isso, na estrada, um motor bicilíndrico como o de uma Vulcan 650 que entrega 61 cavalos a 7.500 RPM é mais confortável que o motor de uma ZX4RR que entrega gritando 77 cavalos, mas a 14.500 RPM. E aqui entra a questão de proposta de motor, giradores ou de baixa rotação, e vemos que a cilindrada não deve ser uma unidade de medida se a moto é adequada ou não para viagens. Uma Versys 300 bicilíndrica com seu motor girador alcança os 40 cavalos.
assim como uma Eliminator 500 com 450 cm3 que alcança, girando alto, 50 cavalos, mesmo a potência entregue pelo V2 de 883 cm3 das Harleys 883, mas que por sua vez focam em baixas rotações, entregando essa potência mais cedo e deixando a experiência de pilotagem melhor. Lembrando aqui a todos que para essas motos citadas e inúmeras outras motos você encontra pneus, peças, acessórios e lubrificantes no comentário fixado desse vídeo. Agora sim, conhecendo esses fatores, devemos entender que não é legal o motor trabalhar em seu limite de potência em velocidade de cruzeiro, pois basta um vento de frente para subtrair a velocidade do veículo diretamente proporcional à velocidade do vento contra, ou então basta um pequeno aclive para a velocidade cair bruscamente. Precisamos de potência reserva, possibilitando ultrapassagens e velocidades superiores à de cruzeiro para escapar de determinadas situações, como pegar distância no veículo que apresente perigo. Vamos agora para uma relação de potência adequada para diversas situações. Mas antes da polêmica, quero destacar que pilotei muitas motos, inúmeras customs de diferentes cilindradas, motonetas, nakeds, esportivas carenadas de 3 e 4 cilindros, trails, big trails, também a lendária Rocket 3 de 2.500 cm3 e também já fiz inúmeras viagens em vários tipos de estradas e serras, com e sem garupa. Então o que vou falar vem de grande parte da minha experiência com várias motos e situações, e não vou levar a sério falsos velocímetros, onde algumas motos acusam 140 km/h, estando aí no máximo a 125 km/h de velocidade real, criando apenas a sensação de velocidade. E além disso, devo lembrar que nem todo mundo tem o mesmo peso corporal, então o desempenho de X moto com você não é o mesmo desempenho com seu amigo. Então vamos lá. Situação número 1. Viajando sozinho, quantos cavalos? No mínimo, enfrentando limitações, 20 cavalos, mas particularmente recomendo em torno dos 40 cavalos para total segurança. Com 20 a 25 cavalos, você consegue viajar perfeitamente em cruzeiro de 90 a 110 km/h. A moto se comporta muito bem em rodovias de menor velocidade e até mesmo subidas de serra. Motos com 20 cavalos até conseguem manter um cruzeiro de 120 km/h, mas sobra pouco motor para situações de emergências. Com essa potência, caso esteja a 120 km/h e porventura durante uma ultrapassagem um veículo começa a te pressionar, te colocando em uma situação de risco, algo comum em rodovias como a Bandeirantes e Castelo Branco no estado de São Paulo, que já tem seu limite de 120 km/h, sem falar dos donos mal amados de caminhonetes rodando acima de 150 km/h, o seu motor pode te deixar na mão. O ganho de velocidade, mesmo que sim existente, é lento. Por isso, ao redor de 20 cavalos, as ultrapassagens devem ser bem elaboradas e é preciso muito planejamento na estrada, além de perder velocidade em algumas subidas ou situações com o vento contra. De 30 a 40 cavalos o fôlego é maior, facilita muito as ultrapassagens e oferece maior resistência para manter a velocidade contra o vento, mas especialmente com 40 cavalos você terá potência adequada para não passar sufoco em subidas e ultrapassagens, e terá condições de atingir rapidamente picos de velocidade superiores a 130 km/h para escapar de várias situações. Lembrando que estou falando sobre retas, vento contra e subidas, esqueça descidas nessas comparações, isso não vale. Acima de 40 cavalos é bônus, puro prazer e diversão caso você goste. Situação 2. Com garupa e bagagens. Aqui a situação se complica, pois muitas vezes a moto que se comporta bem com 20 cavalos levando apenas o piloto pode não mudar tanto seu desempenho com peso adicional em retas, principalmente se o motor dela for um motor mais torcudo, como acontece com a minha Classic 350. Em retas eu nem sinto garupa, mas em subidas, lutando contra a gravidade, você verá a velocidade cair e retomadas serão mais complicadas. Nas famosas faixas adicionais para ultrapassagens de caminhões, o ganho de velocidade é muito lento, podendo te deixar na mão. Eu sei que muitos irão argumentar e citar grandes viajantes que cruzaram o país ou continente de Pop 100, com um garupa carregando uma mudança na moto, e apesar dos grandes feitos desse pessoal, eu não posso e nem vou romantizar ir para o acostamento para um caminhão ultrapassar. Sinto muito. Quem lembra do vídeo que saiu aqui no canal da Titan na Castelo Branco? A Titan estava mais rápida que eu, mas foi entrar em uma subida durante uma ultrapassagem que o arrasto aerodinâmico mais o peso da moto venceu seu motor, e ela perdeu velocidade em relação ao caminhão, e a minha moto, com uma maior entrega de potência em baixa rotação, mesmo após a retirada da aceleração para o piloto da Titan retornar, tinha fôlego para realizar a ultrapassagem. E isso que vocês estão vendo
é a demora para ultrapassar dos 20 cavalos em uma moto de 200 kg. Por isso, se quiser potência para maior segurança com garupa e alforjes, recomendo no mínimo 40 cavalos. Com essa potência você terá retomadas relativamente rápidas e ultrapassagens serão possíveis sem tanto planejamento, e em retas haverá potência suficiente para manter um cruzeiro de 110 a 120 km por hora mesmo com o vento contra. A partir de 40 cavalos, obviamente, quanto mais melhor. Dos 50 a 70 cavalos temos muita agilidade, criando folga de potência, o que, dependendo do motor, pode resultar em um ótimo consumo de combustível, onde é o caso da NC 750 com seus 68 cavalos, que mesmo com alforjes e garupa pode alcançar acima de 27 km por litro. E qualquer potência acima disso se torna um luxo. Lembrando que estamos falando de viagens e não de competições. Mas e agora? E quem não consegue ter uma moto mais potente? Como faz para viajar com garupa e alforjes de CG, Bis, Pop, Intruder 125, entre outras? Bom, é totalmente possível viajar com essas motos, mesmo levando bagagens e uma garupa, mas exige muita responsabilidade e planejamento, conhecer muito bem o comportamento da moto e estar disposto a encostar do lado direito da estrada para ser ultrapassado por caminhões de modo arriscado, já que muitas estradas nem têm acostamento. E também é bom evitar pegar aquelas estradas de velocidade elevada, como a Castelo Branco e a Bandeirantes, onde tem o limite de 120 km por hora, onde o pessoal costuma rodar 140, 150 km por hora. Infelizmente, por esses motivos eu não posso recomendar motos com baixo desempenho para viagens. É uma questão de responsabilidade, mas apesar disso, quero destacar que, apesar da insegurança de se viajar com motos de baixa potência, eu só vejo velórios de quem tem máquinas potentes e correm demais. Bom, eu sei que esse assunto é chato e eu sei que esse vídeo não agradou a todos, mas eu não posso sair por aí dizendo que as pessoas querem ouvir, mas sim a realidade. Então, por favor, eu peço que deixe seu like se você curtiu. Não se esqueça que no comentário fixado tem produtos para você e sua moto. Deixe aí seu comentário, sua experiência, sua opinião, contando aí a sua história, suas viagens com a sua moto. Inclusive aí se você viaja até hoje com uma moto de baixa potência, aí qual que é a sua técnica, que situações você já enfrentou. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!